Som. Glória a Deus. Som. Som. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Estamos alegres? Então vamos começar esse culto adorando ao Senhor. Peço que você se coloque de pé. Vamos orar. Glória a Jesus. Senhor, nós queremos em nome de Jesus te agradecer pela oportunidade, o privilégio, a honra de chegar na tua casa, Senhor, e nesta comunhão com os outros, poder te adorar, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo dia que tu nos deste, ó Pai, pela semana que passamos e agora começa uma nova semana e nós estamos aqui iniciando a semana glorificando o teu nome. Traga os teus filhos que estão a caminho, Senhor, ó Pai Celestial, nos dê um culto abençoado. E o Senhor falar no nosso meio, que nada e ninguém venha tirar a nossa alegria de te adorar nesta noite. Os teus filhos e filhas, Senhor, se porventura estão, ó Pai, enfermos, que tu possa curá-los, Senhor, nesta noite. Se há algum problema, Senhor, que o Senhor possa resolver. Senhor, nós confiamos no teu poder. Então que agora, Senhor, esqueçamos os nossos problemas, as nossas dificuldades e focamos, Senhor, o nosso pensamento em te adorar, glorificar o teu nome. Cada louvor que possamos estar adorando, Senhor, um testemunho que possamos estar adorando, a tua palavra sendo ministrada e nós adoramos, Senhor, porque para isso nós viemos aqui nessa noite. Então realiza, Senhor, milagre, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3. Apocalipse capítulo 3. A partir do versículo 14. Nós vamos ler até o versículo 22. Ele vai falar da última igreja, a carta à última igreja, que é de Laodiceia. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Agora vamos fazer uma coisa aqui, igreja, vamos fazer uma coisa? Vamos botar energia na nossa adoração. Vamos abrir o nosso coração. Porque de repente você chegou aqui enfermo, vai ser curado em nome de Jesus. Chegou aqui querendo uma porta aberta, pode ser aberta em nome de Jesus. Chegou aqui para se alegrar, vai se alegrar em nome de Jesus. Você crê, diz um amém. Então, a partir de agora, diz assim, o 14. E o anjo da igreja que estava em Laodiceia escreve: isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 15. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-me-ei da minha boca. Aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com lírio, para que vejas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora eu queria que você repetisse comigo o versículo número 20 no tempo 3. Mas enche o pulmão de ar aí. Enche o pulmão de ar. Tempo 3, versículo 20. 2, 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele e cearei, ele comigo. Vamos bater na porta aí? Podem sentar em nome de Jesus. Vamos bater nessa porta? Vamos bater? Vamos bater na porta? Eis que estou à porta e bato. E nós também podemos bater, para que o Senhor venha nos abençoar. Senhor, nós queremos abençoar a Tua palavra, te agradecer
e que ela venha confrontar com as nossas vidas, Senhor, de maneiras que possamos melhorar cada dia a nossa condição contigo. Alegra os nossos corações, Senhor, e nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos ouvir o grupo de louvor adorando ao Senhor, e você, juntinho com o grupo de louvor, você vai adorar. À medida que sai uma frase da boca desses irmãos, das irmãs, a gente vem a dar um glória a Deus. À medida que for exaltando o nome do Senhor, nós vamos glorificando o nome do Senhor. Deus está nesse lugar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Servir ao Senhor com alegria, disseste bem, presbítero Sebastião, e apresentar-vos a Ele com um canto. Então nessa noite eu não sei como você entrou, eu não sei como é que foi a sua semana, meu querido. Não sei se foi uma semana difícil, não sei se foi uma semana turbulenta, atribulada, ou foi abençoada. Mas eu te convido neste momento a você se desvaziar de si mesmo. Alivia a sua mente, deixe o Espírito Santo te envolver, navegue no oceano do seu espírito, deixe as suas preocupações lá naquele cantinho, busque ao Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. A palavra dele diz que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele tem cuidado de você e não vai ser diferente. No momento certo ele vai realizar um milagre. A Bíblia também nos fala que Deus é Espírito e é necessário aqueles que se aproximam do mesmo o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não são muitos, mas eu tenho certeza que nessa noite tem os verdadeiros adoradores. Querido, Deus é tão maravilhoso, Ele é tão grande, mas Ele se faz pequeno para falar contigo e comigo. Olha que privilégio. Então é motivo de glorificar a Deus? Amém? É motivo de exaltar a Ele? Amém? É isso aí, querido. Então eu queria que você ficasse de pé, aqueles que podem, para que nós venhamos nesse momento glorificar ao Rei pela nossa existência, pela nossa saúde, querido, por estar de pé. Isso é motivo para que nós renderes um perfeito louvor a Ele. Amém? Glória a Deus. Ó Senhor, Tu és santo, santo, santo para todo sempre, Deus. Toda a terra está cheia da Sua glória, Senhor. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, Aleluia, Senhor. Bom é estar na sua casa e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Aleluia. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom, bom, bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia. Não tinha valor,
Deus pagou por mim. Tu tens sido tão bom, 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 bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, que é sincero diante da sua presença, Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, desfaz as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as Só pra me encontrar, só pra te encontrar, querido. encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, aleluia. Oh Senhor, Tu és grande, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu habita no meio dos louvores. Oh Deus, assim como Davi tocava aquela harpa, o espírito de quietação saía do rei Saul. Oh, se faz presente aqui, Senhor. Oh, desfaz todas as muralhas, toda a opressão, todo o jugo, Senhor, que caiam por terra. Aleluias, aleluias, aleluias. Você pode adorar o Senhor aí no seu lugar, querido. Você tem motivo para isso, para adorar o Senhor. Você tem motivo para exaltar esse ser tão brilhante que é o nosso Deus, querido. Oh Deus, obrigado por sentir a Tua presença que é notória no meio de nós. Obrigado, Deus. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Teu reino é sempre eterno, Senhor, e vai ser sempre eterno. A Tua palavra diz que tudo passa, mas a Tua palavra permanece para sempre, Deus. Para todo sempre, Deus. Para sempre, ó Deus.
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Declare: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, nosso Salvador, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, aleluia. A tua igreja te adora. O seu reino é sempre eterno, Senhor. Teu reino é sempre eterno, pisado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Declare nessa noite, cante com fé, cante mais alto, cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Seu reino é sempre eterno, seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a sua igreja te adora. O seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno. Cante. Oh, que lindo, Senhor. Um dia nós iremos cantar todos juntos no coral celestial para todo sempre. Não haverá tristeza, não haverá mágoa, não haverá fome, não haverá nudez. Ó Senhor, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino, o seu reino, o seu reino, o seu reino, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja. Mais uma vez, o seu reino é sempre eterno, firmado, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
baixinho, ó. Teu reino é sempre firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, aleluia, a tua igreja te adora. Fale para ele mais uma vez, mas cante alto, cante forte. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. tua igreja te adora. Você pode glorificá-lo, você pode exaltá-lo, você pode render um perfeito louvor. Aleluia! Glórias ao Rei, glórias ao Pai, glórias ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Oh! Glória a Deus! Aleluia! Cadê os adoradores? 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 Aleluia! A gente adora a Deus com a nossa casa, a gente adora a Deus com a nossa família, a gente adora a Deus com a nossa roupa, a gente adora a Deus com o nosso perfume, a gente adora a Deus com a nossa voz e com o nosso serviço. Eu quero chamar rapidamente, em 3 minutos, a minha esposa para vir aqui. Ela vai ler um versículo que define o que ela faz. Minha esposa começou a fazer faculdade depois dos 40. Se formou, já está na segunda pós, está clinicando, tratar dos pais para depois tratar dos filhos. E tem um grupo de profissionais junto com ela, psicólogos também, tantas vidas, homens, mulheres, depressivo, crente depressivo. Então a gente precisa abrir o nosso coração para Deus, para que a palavra de Deus nos confronte e nos liberte. Às vezes nós estamos prisioneiros de nós mesmos. Não vai dar para ela dar o testemunho, mas ela em 2 minutos ela define num versículo. E eu louvo a Deus, porque nós temos aquilo que nós temos de habilidade, tem que empregar na casa do Senhor também, para a igreja de Deus. Amém? Pessoal da igreja com a paz do Senhor, estamos alegres por estar na casa do Senhor o adorando. Eu só quero deixar um versículo em Filipenses 2:13, que diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Né? Se estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos permitiu estar. E às vezes nós procuramos verbalizar a nossa gratidão ao Senhor, né? E às vezes não encontramos palavras, né? Na maioria das vezes nós não encontramos palavras para agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós, né? Que são tantas coisas e às vezes a gente dobra o nosso joelho, ou a gente quer agradecer mesmo, em voz alta a gente não consegue. Então eu quero te convidar nessa noite a agradecer ao Senhor assim, ó. Eu sei que você tem muitas coisas para agradecer, muitas coisas. Se for perguntar a cada um aqui, todos nós temos. O fato de estarmos aqui, o fato de acordarmos pela manhã, é motivo de agradecermos ao Senhor. Então eu quero convidar você a agradecer ao Senhor nessa noite assim comigo, ó. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura, mas consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato
ao meu coração a santidade, a paz e gozo celeste e consolação e liberdade de estar aos seus pés. Mais só os gratos adorem. Mais grato a ti, mais grato a ti. Cante com gratidão. Mais grato a ti, mais consagrada, ó, faz-me humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Gratidão. Gratidão ao Senhor. Gratidão ao Senhor por você estar com a mente sã, por você estar aqui nessa noite, em meio ao mundo que está de cabeça para baixo. Nós estamos aqui sendo gratos ao Senhor. Mais grato, mais grato. Quanto mais grato você é, ainda é pouco comparado ao que Ele faz por você, ao comparado ao que Ele faz por mim. Então que você fique com essa palavra nessa noite. Gratidão. Gratidão ao Senhor. Ah, mas eu ainda não tenho o que eu quero. Gratidão. Agradeça ao Senhor, porque você tem o que é possível. Você tem o que é necessário. Gratidão ao Senhor é não reclamar. Gratidão ao Senhor é louvar ao Senhor pelo que eu tenho e lutar para que eu consiga mais, mas dando graças ao Senhor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. Glória a Jesus. Paulo disse assim, em segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com... E agora nós vamos adorar o Senhor com dízimos e oferta. Percebam que o louvor do grupo foi adoração. Adora a Deus com a sua roupa, com os seus bens. E agora vamos adorar o Senhor com as nossas finanças. O grupo de louvor vai estar adorando ao Senhor e nós juntos estaremos adorando com dízimos e oferta. E daqui a pouco o nosso irmão, o presbítero George, estará ministrando a palavra de Deus. Grupo de louvor adorando ao Senhor. E vamos continuar adorando a Deus, porque Ele é bom. Mais grato a Ti. Graças a Deus. Você consegue dar acenar assim para o seu irmão, já que a gente não pode sorrir? Acena para o seu irmão que está do teu lado aí. É isso aí, olha. Glória a Jesus. Jesus é bom, né? Jesus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. A minha fé, a nossa fé, não pode estar atrelada
naquilo que o Senhor pode fazer, não é verdade? Mas aquilo que Ele é. Nós adoramos não pelo que Ele faz, mas pela pessoa, pelo sacrifício da cruz, por Ele ser tão generoso e tão bondoso conosco, né? Então, se Deus fizer, querido, agradeça. Se não fizer, também agradeça, porque tudo está debaixo do controle de Deus. Ele sabe o momento, a hora certa de trabalhar na sua vida. Então Ele quer somente que você o adore, o adore. Amém? Aleluia. Ó Senhor, Tu és bom em todo o tempo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que. Haja o que houver, sempre será Deus, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Ele é Deus. Oh Senhor. Amém. A ficar de pé. Quero convidar aqui o presbítero Jorge, que estará ministrando a palavra de Deus. Eu senti de falar uma coisa para a igreja, e creio que é da parte de Deus. Eclesiastes diz
que há tempo de abraçar, não é isso? E tempo de afastar de abraçar. E nós estamos vivendo um tempo que a gente não pode abraçar. E é tão bom a gente dar um abraço no irmão. O que eu quero te chamar a atenção e a minha, faça o que está no tempo para fazer. Porque depois não vai dar mais. E quantos de nós a gente quer abraçar, mas não podemos, não é isso? Pelo menos agora. E o que dá para fazer? Será que a gente está fazendo? Deus possa abençoar os irmãos. Senhor, nós queremos te apresentar agora o teu filho, Senhor, presbítero George. Usa ele como instrumento, Senhor, nas tuas mãos, para que haja, Jesus querido, ó Pai Celestial, a manifestação do teu poder na palavra que for proferida da boca do teu filho, e que a igreja receba em nome de Jesus. Oramos e te agradecemos. Amém. Presbítero George, Deus é contigo. Eu cumprimento a todos os eleitos, salvos, que vai morar no céu com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 1 ao verso 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Logo após, os irmãos poderão se assentar. Quem achou, diga, eu vou morar no céu. Quem não achou, diga, me espere mais um pouco. Amém. Vamos lá. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos, Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, prestar das vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Versículo 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pode se assentar? Irmãos, esse texto que o Senhor colocou em meu coração, ele vai se reportar aqui há um tempo atrás, no Antigo Testamento, onde a Bíblia, as Escrituras relatam essa história, que o profeta Eliseu foi usado por Deus para ajudar essa pobre mulher, uma viúva, que estava endividada, carente e desesperada. E a Bíblia vai contar também que essa mulher tomou
orientações daquele profeta Eliseu, guiada, direcionada pelo Senhor. É certo que todas as vezes que nós estamos em aperto, a tendência do homem é procurar resposta para a sua necessidade. É certo que todas as vezes que nós procuramos respostas, muitas das vezes nós não encontramos a resposta que queremos. Mas sempre vem a resposta que Deus tem para nossas vidas. Às vezes a resposta que Deus tem para nós não é a resposta que nós queremos ouvir. Porque às vezes a resposta que Deus tem para nós é um não, e nós queremos um sim. Às vezes a resposta que Deus tem para nós é um espera, e nós queremos nos precipitar. Então, muitas das vezes, a resposta que Deus tem para mim não é a resposta que eu quero ouvir da boca de Deus. Mas sabemos que a Bíblia fala que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Foi o que essa mulher ela pôde experimentar em uns poucos versículos que nós lemos, do verso 1 ao versículo 7. Essa história não conta o nome da mulher, a história não conta o nome dos seus filhos e nem o nome do seu marido. Só diz que o marido temia o Senhor e era discípulo dos profetas. Quer dizer, ele era um homem temente, era um homem crente que tinha uma vida ativa nos serviços da casa do Senhor. Ele estava pronto, sempre pronto, preparado para ajudar naquilo que fosse possível aos profetas, da qual essa mulher agora está usufruindo da mesma fonte que o marido dela, quando estava vivo, estava provando. Tem coisas que Deus vai fazer em nossas vidas, que às vezes nós vamos colher frutos que alguém plantou lá na frente. Tem coisas que nós estamos colhendo hoje, ou não estamos colhendo, porque não estamos plantando. Aquela mulher, pela situação que ela estava, a Bíblia fala que ela foi na mesma fonte que o marido dela estava sempre procurando. Qual foi? O profeta, a boca de Deus. O profeta representava Deus na terra. Tudo que o profeta falasse, era Deus falando. Tudo que o profeta articulava, era Deus articulando por meio e através do profeta. Então, a mulher foi no mesmo lugar. A mulher foi na mesma fonte, porque ela sabia a fonte que o marido dela, quando estava vivo, estava... Que a gente, às vezes, não está nos alimentando porque estamos buscando em fontes erradas. Estamos indo em lugares errados, indo em pessoas erradas. Mas a história dessa mulher diz que ela foi no homem certo, na pessoa certa e no endereço certo. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite, para entrar na palavra? Que tem coisas que Deus só vai fazer em nossas vidas quando entrarmos no endereço certo, quando agirmos da maneira certa e buscarmos um Deus que tem resposta certa para nossas vidas. E nessa noite eu quero dizer uma coisa, tem resposta para muitas viúvas aqui nesse lugar. Talvez o teu marido está vivo, mas Deus está dizendo, ainda assim você está vivendo como viúva. E Deus nessa noite tem uma resposta. E tem mais, aqui existe uma fonte inesgotável, porque essa é a água que vai dar vida. Então esse é o lugar que Deus colocou para nós, para ouvirmos a sua voz. Uma mulher dentre as mulheres, começa o versículo 1, certa mulher, ou dentre todas as mulheres que havia naquela época, mulheres dos discípulos, profetas, mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, e chegando ao credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Vê que aquela mulher, dentre tantas mulheres, tantas viúvas, vê que ela foi a primeira ou a única que tomou a iniciativa de ir até o profeta. Perceba que isso, irmãos, tem coisas que Deus, até falei, coloquei no status do meu WhatsApp essa semana. Existem exigências que Deus não faz para qualquer um. Existem exigências que Deus não vai colocar para qualquer um. Ah, meu irmão, Deus ele não vai abrir mão. Deus não negocia os seus princípios com ninguém. Então essa mulher, sabendo que o seu marido
havia morrido e que era discípulo dos profetas, dentre tantas mulheres ela vai ao profeta. Então quer dizer que nem todas foram na mesma fonte. Nem todas se voltaram para a resposta necessária naquele momento. Existem pessoas que querem ver o teu sucesso. Existem pessoas que querem ver, talvez você nem bem, mas querem ver você na pior. E quando olhar e falar assim, eu falei que ia dar errado, mas Deus não. Deus, quando vê alguém que está na pior, Deus nunca vai desistir do seu filho. Deus vai estar sempre dando uma oportunidade, uma chance. Como foi com o filho pródigo. O filho quebrou a cara, mas o pai estava lá esperando o filho voltar. No mesmo lugar, na mesma hora, o pai estava lá. Porque sabia que o filho, uma hora ou outra, ele voltaria. Então, caminhos, a Bíblia fala que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas são caminhos de mortes. Mas aquela mulher foi uma de todas as mulheres que eram mulheres de discípulos dos profetas, foi até o profeta. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. E tem mais. Ela foi até o profeta porque estava endividada. Ela tinha 2 filhos, e os 2 filhos que ela tinha estavam sendo forçados, estavam sendo coercitivos para serem imposicionados para que seus filhos se tornassem escravos. Como dizesse assim, se você não pagar a dívida que o seu marido deixou, os seus filhos se tornarão escravos para trabalhar, talvez, eternamente para pagar toda essa dívida que foi deixada pelo seu marido. Então essa mulher estava em desespero. Essa mulher estava falando assim, eu não tenho mais recursos, eu não tenho mais onde buscar mais recursos. Mas essa mulher foi ao profeta. Versículo 2 diz assim, Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me, servo, dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aí ela começou a colocar as condições dela. Não tinha nada, só tinha uma botija de azeite, estava sendo pressionada para que os seus filhos se tornassem escravos. E o profeta pergunta a ela, o que você tem em casa? Falou assim, olha, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Como se ela estivesse falando assim, olha, só tenho isso aqui para viver e logo o que acabar, nós vamos morrer. Ou as nossas esperanças se findaram. Versículo 3 diz assim, então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Agora o profeta começa a tratar do relacionamento que aquela mulher tinha com os seus vizinhos. Porque as vasilhas tinham que ser vazias, e ela tinha que ir a todos os seus vizinhos que pudessem arrecadar todas as vasilhas possíveis, para que o profeta, a partir daquilo que Deus até pode fazer um milagre partindo do nada. Deus até pode fazer um milagre sem ter nenhuma condição, nenhum recurso. Mas naquele momento, Deus precisou agir por meio daquilo que estava na sua condição, que era uma botija de azeite. Deus, ele é tremendo, ele não se contradiz, mas Deus, ele faz muitas das vezes, quebra protocolo. Deus age quando não tem nada, e às vezes age quando tem as mínimas coisas. Perceba que quando Deus multiplicou os pães, tinham poucos, 5 pães, 2 peixinhos. Eram poucos, mas nas mãos de Deus se transforma em uma bomba atômica. Aquilo que é pouco para nós, às vezes quando é lançada no serviço, quando é lançada nas mãos do Eterno, se transforma, irmãos, providência para muitos. Então, nunca menospreze aquilo que Deus te deu. Nunca olhe alguém, ou nunca pense que Deus não pode fazer algo na sua vida, porque Deus pode. Como a irmã Márcia mesmo disse aqui, 40 anos, presbítero Sebastião, 40 anos, cursou a faculdade, agora está fazendo a pós-graduação. Isso é prova da misericórdia do Senhor e da providência do Eterno. Então, pouco, o que eu tenho? Uma botija de azeite. Deus falou, eu o suficiente. O profeta falou, eu o suficiente. E ela teve que buscar vasilhas vazias com os vizinhos e que os seus filhos o ajudaram. Então, foi um trabalho mútuo. Agora, no versículo 4, que é a chave, onde é o ponto central da minha pregação, diz assim, então, o profeta diz assim, versículo 4, então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos,
e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Agora o profeta, para complicar tudo, ele falou assim: vou te dar uma orientação. As vasilhas estão vazias, você só tem uma botija de azeite, os credores estão na sua porta querendo escravizar o seu filho. Agora faz o seguinte: entra para a tua casa, fecha a porta e separa as que foram sendo cheias. Vai separando, as vasilhas vazias vão estar, você vai encher, mas as que estiverem cheias você separa. Olha o versículo 5 que diz: partiu, pois, dele e fechou a porta, obedeceu, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. Um segredo muito bonito aqui que o profeta fala para essa mulher é o seguinte: entra para a tua casa, fecha a porta. Mas o que significa isso, entrar para dentro da sua casa e fechar a porta? Como que se as coisas estavam ruins, com porta fechada piorou. Se as coisas estavam feias, com porta fechada, o que nós vamos fazer, irmão? Com porta fechada, com desemprego batendo na sua porta, o que nós vamos fazer? Não faz nada. Portas fechadas, sensação de derrotas, expectativa de abandono, lockdown, confinamento e fechamento total. A palavra lockdown que estamos vivendo nesses últimos dias, no período de pandemia, foi quando foi dado as ordens aos governantes que fechassem as entradas das cidades, para que não ampliasse ou houvesse continuasse uma manifestação do Covid-19. Então o que foi feito? Feche as portas, feche as entradas, feche os acessos às cidades, aos pequenos bairros. Então, para que isso viesse a se tornar uma diminuição no contágio da Covid-19. Foi o que aquela mulher estava passando, um lockdown, fechamento total. Tudo estava fechado, portas, vasilhas vazias, pressões, sensação de derrota, confinamento e fechamento total. Mas aí que chega aonde eu quero falar nessa noite. Chega o momento que Deus fala assim: atingiu ao momento que eu preciso realizar um milagre. Como foi? Portas fechadas. Portas fechadas, irmão, muitas das vezes não é sinal que Deus não está agindo. Portas fechadas, muitas das vezes, não é sinal que Deus não está trabalhando. É somente sinal que Deus permitiu as portas se fecharem para manifestar que Ele pode fazer o impossível. Quem pode acreditar que em portas fechadas alguém prosperar? Quem pode pensar que nesse período de pandemia alguém continuar prosperando, as suas portas abertas, enquanto muitas portas estão sendo fechadas? Ou que as portas se fechem, mas não vai faltar o azeite na tua panela. Por mais que as portas estejam fechadas, não vai faltar o alimento da sua mesa, não vai faltar o trabalho, não vai faltar a saúde para a tua família. Sabe por quê? O Deus que nós servimos é um Deus que trabalha com porta aberta, com porta fechada, para mostrar que tudo vem dEle, tudo é dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, portas fechadas não limitam o poder de Deus. Eu estou aqui pregando para pessoas que estão vivendo essa realidade. Estão vivendo essa realidade. Entrou a pandemia, foi mandado embora. Entrou a pandemia, foi demitido, ou diminuiu o salário, ou foi um acordo governamental que teve que pagar uma porcentagem do seu salário. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas uma coisa eu sei. Porta fechada. Ainda ainda é indício que Deus pode fazer o milagre acontecer na minha e na tua vida. Oh glória! Oh glória! Aleluias! Aquele lar era um lar cristão, irmãos, e não estavam imunes de passar por problemas. Um lar cristão, um homem temia, um homem servia os profetas, discípulos do profeta, mas não estavam imunes de passar por problema. Às vezes a gente pensa que Deus está limitado às nossas tribulações. Deus não. Deus, Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos, porque Deus é Deus. Ele faz infinitamente mais. A minha tribulação, meu problema,
não limita o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, Ele está muito além, acima dos meus problemas, das minhas tribulações. Ele está acima. Aquele lar era um lar cristão, mas vivendo debaixo de grandes perdas, mortes, problemas de saúde, vários problemas. Muitas das vezes as questões da própria fé não parecem resolver tais dilemas. Às vezes, irmãos, a gente nos depara com essas questões. Sou crente, mas por que me sobrevêm tantos problemas? Sou crente, mas por que eu passo por tantas coisas? Dilemas da vida. A vida torna-se muitas das vezes... As questões próprias da fé não parecem resolver tais dilemas. A vida torna-se meio incoerente, sem sentido, e não conseguimos juntar as contradições da vida com a realidade de um Deus amoroso. Como comparar situações que eu estou vivendo comparado ao Deus que eu estou servindo, que é um Deus amoroso e providente? Quando isso acontece, ficamos filosoficamente divididos entre a certeza inabalável de um Deus que existe e que é bom, e as condições reais da dor e das perguntas dialéticas e paradoxais que existem, paradoxais que a vida nos apresenta. Como aplicar a fé quando enfrentamos questões que não sabemos responder? Foi o que aquela mulher passou. Como aplicar a fé em um Deus que questões que eu não sei o que fazer, como resolver? Como aplicar, como me manter fiel a um Deus que eu estou vivendo, sendo leal a Ele, fiel a Ele, que eu não sei como responder algumas questões da minha vida. Essa história mostra que o fato de pertencer a Deus não nos imuniza. Nosso erro teológico é pensar que tribulação diminui a Deus. A tribulação jamais diminuirá o nosso Deus. Como os irmãos cantaram aqui, se Ele fizer, se a doença vier, Ele continua sendo Deus. O meu problema não vai diminuir o Deus que eu sirvo. Deus não precisa do que temos. Deus não precisava da botija de azeite daquela mulher. Isso é uma verdade absoluta. Principalmente quando os recursos são limitados. Até porque aquela mulher não tinha nada. Então por que Deus vai precisar daquilo que ela... A única coisa que ela tem. Então não era a necessidade de Deus naquele momento. Deus queria mostrar para ela que até com as portas fechadas o milagre acontece. Deus queria mostrar para ela, até conversando com a minha esposa em casa, ela falou assim, quem sabe Deus não estava tratando aquela mulher, porque a Bíblia só fala de que o marido temia Deus, que o marido era discípulo do profeta, mas a mulher não tem um testemunho de fé naquele momento. E quem sabe era o momento que aquela mulher precisava ter um encontro perfeito com Deus. Deus falou assim, vou fechar a porta. Quem sabe é o tipo daquela mulher que só vivia, só se alegrava e dava glória quando os mantimentos, os celeiros estavam cheios, e ela, opa, Deus é bom. Mas agora Deus falou assim, vou fazer o contrário, vou fazer que as portas se fechem, o teu marido, os recursos que vinham do teu marido acabem, as dívidas continuem, os seus filhos estão numa pressão para tornarem escravos, e agora eu vou fazer que você seja um alvo dos meus milagres. Quando as coisas estão boas, glória a Deus, maravilha. Mas e quando as coisas fecham, irmão? Quando os recursos se acabam. Aí Deus falou assim, agora eu vou mostrar para essa mulher, usando um profeta, que ela vai ter que me adorar em qualquer circunstância. Vai ter que me adorar em qualquer momento. Foi a orientação que o profeta falou para ela. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. É o ato de reunir como família para clamar a Deus, para buscar e depender. É uma das forças mais poderosas. A Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando você quiserem orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fale com o teu Deus no secreto. Essa sempre foi a orientação do Senhor. Quarto fechado é um ambiente propício para a manifestação e resposta de Deus. Fecha a porta, fala com o teu Deus em secreto. Foi o que Deus estava mostrando para aquela mulher. Fecha a porta sobre si e sobre seus filhos e vai fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Portas fechadas. Vou repetir mais uma vez. Sensação de derrotas, expectativa de abandono, lockdown, confinamento e fechamento total. Foi exatamente esse o cenário que Deus operou o milagre. Quem sabe você está vivendo um lockdown, fechou tudo.
tudo fechado. E Deus, você fala assim, mas não é possível. Tudo fechou e agora não tem como eu prosseguir, não tem como Deus fazer um milagre. Irmãos, eu vou te contar um testemunho rápido que confirma essa pregação. Eu preguei essa palavra algum tempo atrás, mas não com algumas informações que aqui eu falei. E quando eu e Selma nos casamos, há 3 ou 4 anos atrás, eu estava desempregado, não tinha perspectiva nenhuma. A gente falou assim, caramba, nosso propósito era casar e agora a gente não tem condição. Eu estava desempregado, tinha recebido uma rescisão de uma empresa. Eu falei, meu Deus, e agora segurando, e tu vai apertando ali aonde dá. Eu falei, meu Deus, vou segurar, vou pagando uma conta aqui, pago uma ali, e daqui a pouquinho, quando eu menos esperei, né, Deus abriu uma porta suficiente para que a gente pudesse reformar algumas coisas, né, pudesse pagar algumas dívidas, e ali, graças a Deus, resolvemos. E com a ajuda de outros irmãos que nos ajudaram naquele momento, e eu até falei para a Selma, Deus agiu com porta fechada. Aí eu trabalhei durante 2 meses numa empresa, foi o suficiente, certinho, para que quando a gente conseguisse resolver tudo, a gente casasse. Foi suficiente. 2 meses passou, viajamos em tudo, mas assim eu falei com Selma, portas fechadas foi aonde que nós mais vimos as mãos de Deus. E até hoje, irmãos, as portas estão abertas. Eu posso dizer que esses 3 anos de casado, fazer também até, pegar um gancho da irmã Márcia, nesses 3 anos eu já estou também cursando faculdade. Isso é misericórdia de Deus, estou no quinto período de história. Isso é misericórdia de Deus, portas fechadas. Mas eu pude experimentar portas fechadas, mas também não quer dizer que as portas sempre vão ficar fechadas. Vai chegar um momento que as portas vão se abrir e você verá e vai valorizar cada momento que você passou. Vai valorizar o momento das portas fechadas e vai valorizar muito mais o valor das portas abertas. E hoje, irmãos, louvo a Deus, né? Estávamos fazendo algumas contas hoje, algumas perspectivas para frente em relação ao futuro. Eu falei assim, caramba, eu já estou pensando até em fazer uma pós-graduação, né, ano que vem, e algumas coisas que a gente começa, né, projetar, mas isso é bondade de Deus, irmão. Isso é bondade de Deus. Eu não tinha perspectiva nenhuma. Em pouco tempo, em 1 ano, 2 anos, estar fazendo uma faculdade, estar podendo realizar um sonho antigo, um sonho que, né, desde pequeno a gente fala, não dá para mim. E sabe que eu quero dizer uma coisa também? Não existe idade, como o meu irmão Presbítero Sebastião sempre falou aqui, com 50, 60, 80, não limita o poder de Deus. Deus pode fazer, irmão. Portas fechadas ainda é suficiente. É um material, obra-prima para Deus fazer o milagre. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, e se o pastor permitir, os irmãos podem cantar aquele louvor, pastor? Se Deus fizer... Os irmãos cantaram agora, antes de eu estar ministrando e pregando. Se Deus fizer, Ele é Deus, irmãos. Portas fechadas. Ainda é assim, Deus pode realizar um milagre na sua vida. A tua força pode ser pequena, pouca. Como o Senhor falou em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, para aquela igreja de Filadélfia. Eis que põe diante de ti uma porta aberta. Eis que eu tenho a chave de Davi em minhas mãos, que abre porta que ninguém pode fechar, que fecha porta que ninguém pode abrir. Esse é o Deus que nós servimos. Adore a Deus com o ministério de louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor, Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele haja o que houver, sempre será Deus, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que haja o que houver, sempre será Deus. Para todos, sempre, 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 sempre. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Senhor, nós queremos te louvar. Muito obrigado, Eterno, por estarmos em Tua presença nessa noite. Podemos aqui, Senhor, expressar a nossa gratidão, a nossa adoração, Senhor, através de canções, através, Senhor, da nossa oferta, através do nosso culto racional. Ó Deus, que cada um que entrou por essas portas, Senhor, Tu conhece a vida de cada um perfeitamente. Eu não sei como se encontra a vida de cada um, Senhor, nessa noite. Se as portas estão abertas, se a doença chegou, Senhor. Senhor, se o desespero bateu. Senhor, se estão sendo pressionados por alguma situação ou pressão. Mas em nome de Jesus, que a palavra nessa noite, Senhor, venha ser, Senhor, liberada em nossos corações e possamos ser fortalecidos na fé, crendo que Tu és poderoso, Senhor, crendo que Tu és ainda o mesmo, que as nossas tribulações não diminuem, Senhor, que os nossos problemas não diminuem a Tua capacidade de fazer coisas grandes em nossas vidas, de fazer um milagre. Em nome de Jesus, que essa semana, um mês que se inicia, seja um mês, Senhor, que seja com portas abertas ou fechadas, Tu vai continuar sendo Deus, porque Tu és um ser, Senhor, um Deus, Senhor, que não muda, que Tu és o mesmo. Então, Senhor, abençoa a vida de cada um, Senhor, que possamos a cada dia crer no Senhor, crer no Teu milagre e crer que o Senhor, aleluia, ainda faz coisas grandes, ainda faz milagres em nossas vidas, independente da situação. Eu quero Te louvar nessa noite, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações
do Divino Espírito estejam sobre todos aqueles que amam e aguardam e anseiam por a volta do nosso Mestre. E se você concorda, digamos numa só voz. Deus te abençoe, tenha uma boa semana em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, meus amados. Eu convido você a ficar onde você está aí, para nós louvarmos ao Senhor, saindo daqui abençoados. Aleluia! Quem é o Rei? Jesus! Quem é o Rei? Quem é o Rei? Ele vem cavalgando dos bons, os seus pés são o som que os reis, pelo nome de nome, voz e trovão. Rebaixando os seus cavaleiros, arvorando na sua bandeira, em centro de ouro e escolha das mãos. Ele vem vestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os passos daqui. Ele vem coroado de glória, é agora, é agora, é agora. E o som vai ter, o céu vai subir, o chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o chão vai tremer. Vai, vai, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é o teu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Quem é o Rei? Jesus! Vamos lá! Ele vem cavalgando de bom. Se fecha uma mão, Deus vem. Quem vai de bom, me faz de trovão. Rebaixando com seus cavaleiros, arvorando com a sua bandeira, eles batem com das mãos. Ele vem repetindo de novo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Pois eu posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória, é agora, é agora, é agora. E o chão vai tremer, e o céu vai se abrir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. O chão vai tremer, vamos lá. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer. Vai, 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 o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer. O chão vai tremer. Vai, 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 o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é o seu nome.